Seja muito bem-vindo a esse super pré-jogo aqui no canal do Lessa, um pré-jogo muito especial, uma história, uma coroação, na verdade, de uma história que começou lá em 2023, quando vivemos momentos inesquecíveis, momentos históricos, momentos emblemáticos que nos trouxeram até aqui, até os Estados Unidos e deram a oportunidade de o Fluminense e os seus torcedores de vivenciarem, alguns presencialmente, outros mesmo que à distância, mas vivenciarem a história, né? Uma Copa do Mundo de Clubes pela primeira vez neste formato, realmente de Copa do Mundo. O Mundial num formato de Copa do Mundo. Hoje começa a trajetória do Fluminense dentro da Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025 contra um adversário muito difícil, muito complicado, que é o Borussia Dortmund, aqui no MetLife Stadium. Um pré-jogo diferente. Alessa, mas que é isso? Que pré-jogo é esse no início da noite? É porque amanhã, meus amigos, a gente já entra no ar 8 da manhã aqui pra gente, 9 da manhã aí pra vocês, porque o jogo é 1 da tarde, aí, meio-dia pra gente. Então tudo vai começar muito mais cedo e por isso, justamente para que mais pessoas pudessem assistir esse vídeo até amanhã, esse pré-jogo, num horário diferente, num local diferente, no palco do jogo. Infelizmente eu não posso mostrar o campo, mas ele está aqui do meu ladinho, o gigantesco estádio MetLife, que vai receber essa estreia do Fluminense aqui na Copa do Mundo. E a gente espera que seja a melhor estreia possível. O que vai acontecer? A gente vai tentar deduzir um pouco, a gente vai tentar projetar um pouco aqui, mas o que decide mesmo é quando a bola rolar dentro do campo. Então vem comigo, bora de pré-jogo, esse pré-jogo que com certeza é histórico e muito especial para mim, tenho certeza que para vocês também. Bom, galera, primeiro eu acho que a gente tem que desfrutar um pouco também. A gente tem que realmente aproveitar. O Renato Gaúcho bateu muito nessa tecla na coletiva que ele concedeu aqui mesmo no MetLife Stadium, dizendo que somos privilegiados de estarmos aqui. E somos mesmo. Apenas 4 clubes brasileiros estão fazendo parte desta competição, sendo 3 deles do Rio de Janeiro, e o Fluminense também representa o Brasil aqui, o futebol brasileiro, na verdade. É claro que os rivais vão torcer contra, mas vocês podem ter certeza, e eu falei isso aqui recentemente, todos queriam estar no nosso lugar, todos queriam estar no lugar do Fluminense, todos queriam ter a oportunidade que o Fluminense está tendo. Disso vocês não tenham dúvidas. É claro que a gente quer ver um Fluminense forte. É claro que hoje a gente quer ver um Fluminense... amanhã, a gente quer ver um Fluminense corajoso. A gente quer ver um Fluminense, mesmo sabendo que o time tem limitações, tem problemas e terá pela frente um adversário muito complicado, a gente quer ver um Fluminense com coragem. Um Fluminense que tenha atitude. Um Fluminense que saiba se defender, mas que também consiga impor o seu jogo. É isso que eu espero ver. Se vai ganhar ou perder, gente, é do jogo. Quando a gente descobriu que o adversário seria o Borussia, a gente sabia que seria uma estreia muito complicada. E poderia ser até contra uma equipe mais forte até do que o Borussia. O Borussia não está na primeira prateleira do futebol europeu. Mas, obviamente, é um time que tem mais dinheiro, é um time que joga numa liga que tem mais dinheiro. São realidades muito diferentes. Mas o que eu falei antes, eu não tiro nenhuma vírgula. E vivenciando esses dias aqui nos Estados Unidos, eu hoje tenho até um pouco mais... Pouco não, eu tenho muita confiança de que o Fluminense terá condições de competir. E tem que tentar fazer o seu jogo. Não pode vir para cá se acovardar, só se defender. Não. Tem que tentar jogar. Se tentar jogar e perder, faz parte, é do esporte e a gente sabe que os caras são favoritos. Para mim há um favorito nesse jogo. O Borussia, pelo contexto geral, é o favorito. Mas há diversas formas de minimizar esse favoritismo. E uma delas, ou algumas delas, é coragem, é realmente colocar em prática aquilo que está treinando, colocar em prática o discurso, que é um discurso de que vai enfrentar, de que vai peitar os caras, de que vai bater de frente, colocar isso em prática dentro de campo, com raça, vontade, disposição. Esses caras não podem correr mais do que o Fluminense. Esses caras não podem correr mais do que a gente. Na técnica, podem ganhar por diversas formas. Mas o Fluminense tem que dar a sua vida porque é realmente um jogo histórico. E é um jogo que pode não definir a classificação. Na real, para mim, quem vence esse jogo se classifica. Para mim é fato. Venceu esse jogo, vai se classificar. O Borussia sabe disso.
O Kovac tem falado constantemente isso. Ele acha que o Fluminense e o Borussia são os favoritos do grupo. Já falou isso mais de uma vez. E que vencer o Fluminense é muito importante para ter tranquilidade depois. Então os caras vão encarar esse jogo contra o Fluminense como o jogo mais difícil para eles nesta fase de grupos. Quanto a isso, não resta dúvida. E aí pode ser um fator complicador. Pode e deve. Mas se o Fluminense entrar realmente com a faca entre os dentes, destemido, eu tenho certeza que a gente pode brigar com eles de muitas formas. E aí, se vai vencer ou não, enfim, aí a gente vai ter que esperar para ver o que realmente vai acontecer dentro de campo. Mas estamos vivendo algo histórico. Estamos vivendo um momento muito especial. Os olhos de vários lugares do planeta estarão voltados para essa partida. Eu tenho certeza que, além de querer essa vitória, além de querer a classificação, a gente tem que saber aproveitar da melhor maneira possível esse momento que, repito, é uma coroação por tudo que foi feito lá em 2023. Vamos então à provável escalação do Fluminense para o jogo de amanhã. Temos dúvidas, mas sempre com a parceria aqui da KTO, que é fundamental para o nosso trabalho, para essa cobertura. Por isso, se você não tem uma conta na KTO e quiser e puder abrir uma conta, utilize aqui o nosso link, vai lá, faz seu cadastro rapidinho, muito simples e rápido. Ah, Alessio, mas pô, não sei ainda como mexer, não sei ainda como jogar. Mas beleza, faz o cadastro, fazendo o cadastro você já vai ajudar muita gente. E aí depois, quando você puder e tiver, enfim, confiança para isso, você pode ir lá na KTO e começar a dar os seus palpites. Como, por exemplo, além disso, aproveitar muitas oportunidades, e temos algumas para esse jogo, algumas, tá? A KTO está dando 25%, atenção, em jogos de ganho aumentado, em jogos dos clubes brasileiros na Copa do Mundo, tá? Até R$500 extras em suas apostas. Então aproveite, vai lá na KTO, porque temos um oddão para esse jogo aqui, que é o seguinte. Primeira odd, normal tá 6,10, vitória do Fluminense. Ah, você tá confiante, vai ali, vai deixar 5, 10, se não for te fazer falta, tá? Ah, mas isso aí vai me fazer falta se eu perder. Então não jogue, porque para mim R$10 pode não ser nada, para você pode ser muito, para mim R$50 pode ser pouco, para você pode ser muito. É de acordo com o que você tem e que, enfim, se perder tá tudo bem, tá? E a vitória do Borussia está pagando 1,50, então a gente vê por aí o favoritismo apontado ao Borussia, é muito alto. Tem o oddão na KTO, já falei isso ontem, mas estou reforçando aqui para quem não viu. Odd 11 para a vitória do Fluminense e um chute a gol do Arias. Odd 11. Lembrando, ganho aumentado de 25%, tá? Em todas as apostas, ganho aumentado de 25%. Então vai lá na KTO, indo lá, fazendo seu cadastro, você automaticamente vai estar apoiando a gente também, o nosso trabalho aqui. E, obviamente, imagina começar esse Mundial vencendo 3 pontos, ganhando o Borussia, jogo histórico, e ainda colocar uma farpelinha no bolso. Pô, bom demais, então corre lá na KTO. Então vamos à provável escalação do Fluminense para o jogo de amanhã. Um dos mistérios já foi solucionado ali pelo Renato. Cano vai ficar no banco de reservas. O próprio Renato relatou isso na entrevista coletiva. Ele mesmo confirmou que Cano não vai começar o jogo. E aí já é uma notícia que não é boa, porque a gente tinha esperança de, depois desse processo de recuperação, que ele voltasse já jogando. Mas não vai ser dessa vez. Ele vai entrar no decorrer do segundo tempo. A tendência é essa, tá? Então, é isso. A gente deve ir contra o Borussia de Everaldo, tá? Não vai ter, não imagino o Renato jogando sem centroavante. Me surpreenderia muito. Vou colocar na tela a provável escalação e a gente complementa, né, com os comentários. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva Freitas e René ou Fuentes, acho que tem uma dúvida aí também. No meio, Martinelli, Hércules, Nonato ou Lima. Ganso deve começar no banco, é a sensação que eu tenho e algumas informações que já chegaram. E no ataque, Serna, John Arias e também Everaldo, tá? Vamos lá. Para mim tem essa dúvida na lateral. Eu iria com o René pelos jogos recentes. Acho que ele tem feito jogos corretos, jogos bons. E o Fuentes, desde que voltou de lesão, não conseguiu retomar aquele nível que ele apresentava antes. Acho que seria até uma questão de mérito. Taticamente, creio que o René pode ajudar mais nesse sentido. No meio, para mim, é um jogo realmente para você povoar o meio, ter mais força de marcação,
sem ficar encurralado lá atrás, sem ficar sem saber o que fazer com a bola, mas acho que é um jogo para ter 3 homens ali que possam competir mais. E aí o Ganso ficar mais como opção no segundo tempo. E a tendência é que vá o Lima, tá? Pelo que a gente escutou aqui, não é uma informação confirmada de fato, mas a tendência é que vá o Lima. Ele briga pelo Nonato. Se o Ganso realmente não jogar, ele brigaria pelo Nonato para essa vaga no meio ao lado do Martinelli, ao lado do Hércules, tá? Então, enfim, vamos ter isso em mente. E aí no ataque, não jogando o Cano, deve jogar o Everaldo, e aí Serna e John Ares deve completar o trio de ataque. Não é uma boa notícia, eu sei que talvez não fosse o que você esperava, eu também não, queria ver Germán Cano em campo novamente, a gente sabe disso, mas é uma avaliação que eles fazem internamente que o Renato está alegando ritmo de jogo, então é difícil dizer que tem que colocar de qualquer jeito. Eu acho que deveria, mesmo ele sem ritmo, em vez de o Everaldo e o Cano sem ritmo, eu arriscaria para ver o Cano agora mais magro e tal, ver como que ele renderia. Não tá bem, depois tira, cansou, tira. É o que eu faria, mas, enfim, o Renato tem muita experiência nisso, ele optou, vamos ver o que vai acontecer. Esse meio de campo eu iria dessa forma, porque o Fluminense joga, o Borussia joga muito em transição, eles têm um contra-ataque muito forte e tem jogadores velozes. Então acho que a estratégia do Renato vai passar por marcar em bloco mais médio, tentando tirar a velocidade do Borussia para evitar essa transição. E aí, Serna, Ares vão ter que recompor bastante para se juntar aos outros 3 e tentar conter, não dar espaço para o Borussia fazer essas transições. E o desafio vai ser tentar agredir quando tiver a bola e não ceder esse espaço. Porque se ceder espaço para o ADM, principalmente, para o Brandt, que também é bom jogador, vai ficar complicado. É tudo que eles querem. E o Fluminense pode usar de um artifício que, tendo em vista a tendência eles terem mais posse, ter mais iniciativa com a bola no início, é tentar aproveitar as bolas longas também. O Borussia sofreu muito com isso ao longo da temporada. Pelo lado esquerdo de defesa, principalmente. Tá? Eles têm uma dificuldade por ali e é justamente onde o Ares vai jogar. Onde atua normalmente o Sully, que é um zagueiro muito grandão, físico, pesado pra caramba, normalmente ele por ali, forçando essas jogadas ali pelo lado esquerdo, por onde atua o Bensebaini e o Svensson. O Svensson é um jogador mais ofensivo. O Bensebaini é um jogador que ele tá ali como um zagueiro pela esquerda, mas ele é lateral. Então, o Borussia tem sofrido muito com isso, é um time que até tem uma organização, mas que cede espaços. Mesmo tendo, em tese, você olhando, tendo uma organização, é um time que cede espaços. E o Fluminense pode se aproveitar desses espaços, tentando essas bolas longas, né, em velocidade, fazendo uma transição rápida. Mas tem que fazer dessa forma. Senão, porque veja bem, a gente vai falar mais do Borussia agora, mas o Borussia é um time que tem um ataque muito forte, com a ADM, o Guizarri, o Brandt. Já posso colocar na tela aí também a escalação, a provável escalação do Borussia, o Kobel também, que é um grande goleiro, Sully, Anton e o Bensebaini, os 3 zagueiros, no meio não, né? Os 2 jogadores pelos lados, o Riasson e o Svensson, Riasson pela direita, Svensson pela esquerda, e no meio o Pascal Gross com o Nimecha. A tendência é essa, com o ataque, o ADM pela esquerda, Brandt e o Guizarri, que é o artilheiro do time. Há a possibilidade do Nico Kovac, no entanto, entrar com o Jobe Bellingham, que é irmão do Jude Bellingham do Real Madrid. Jogador contratado a peso de ouro, o Borussia investiu muita grana nesse jogador, e ele chegou há pouco tempo, mas não está descartada a entrada dele como titular no meio. Talvez seria o Gross aí. E o Sabitzer também é um jogador muito experiente, já no Borussia há muito tempo, pode entrar também no meio de campo. Seriam outras possibilidades. Desfalques, Schlotterbeck, que é o principal jogador do time na opinião de muita gente, né? Ontem a gente falou com o Bruno aqui. Aliás, galera, o conteúdo, para quem não assistiu e quer entender tudo sobre esse Borussia Dortmund, tem um vídeo aqui no canal, pode deixar no comentário fixado aí também, para a galera que não assistiu, quiser assistir. Tem toda uma análise do Borussia, conteúdo muito completo, né? A galera curtiu, então, até para não ficar repetitivo aqui, você pode acessar por lá, tá? Ele fala tudo sobre o Borussia. Então o Schlotterbeck é um grande zagueiro, tá fora, o Henry Can e o Oscan, são jogadores fora, lesionados, são os desfalques. Ainda assim o Borussia tem um time muito forte. Então, é uma equipe que ataca com muita gente. São os 2 homens de lado, o Riasson, como eu falei, e o Svensson, se juntam aos 3 atacantes, e o time do Borussia geralmente ataca com 5, 6 jogadores, pelo menos 4, 5 jogadores pisando na área.
Então o Fluminense vai ter que ter muito cuidado, muita atenção. O Guizarri não é um jogador muito habilidoso, mas é um jogador muito fatal. É um jogador que é o Cano na melhor fase. O cara que pega, limpa e faz gol de tudo quanto é jeito. Deu mole, ele decide jogada rapidamente. Então tem que ter muita atenção com esse cara. Muita atenção mesmo. Tá? A partir disso, acertando a marcação, é tentar jogar. E a melhor forma de jogar é aproveitando o espaço que eles vão deixar nas costas ali desses dois caras de lado que podem, por ali, surgir os espaços que o Fluminense vai atacar. Tudo isso só vai acontecer, um jogo de igual para igual, um jogo competitivo, um jogo brigado, se o Fluminense se impor também. Se o Fluminense também tiver iniciativa, atitude para jogar, como o Renato prometeu. E eu espero que isso aconteça dentro de campo. Não vai ser fácil, mas olha só. Os caras têm um ataque realmente muito forte. Mais de 2 gols por jogo. Na Bundesliga sai muito gol. Muitos gols mesmo. Então é natural. Mas a defesa deles sofre muito. E já não é de hoje. A defesa do Borussia levou 1,4 gol por jogo na temporada. É uma média alta para um time dessa qualidade. Então não é um time imbatível, não é um time invencível, não está entre os melhores do futebol europeu, tem qualidade, claro, mas tem defeitos também. E esses defeitos podem ser explorados se o Fluminense tiver uma partida aplicada, ligada o tempo todo, inteligente taticamente e com coragem tecnicamente para jogar. Dá para diminuir essa diferença. Ninguém aqui, eu não vou ficar aqui vendendo ilusão, dizendo, não, clubismo, não, o Fluminense vai ganhar de qualquer jeito. Na realidade não é essa. A realidade é de um time, a gente vai enfrentar uma equipe que é melhor, uma equipe que é mais forte, que tem mais investimento, e por isso há um favoritismo apontado para ela. Mas com trabalho, com dedicação, com raça, vontade, disposição e aplicação tática, dá para diminuir essa diferença, dá para diminuir esse tamanho. E eu tenho certeza que se esses jogadores encararem essa partida como realmente um jogo da vida, um jogo histórico, o Fluminense tem condições de enfrentar esse Borussia Dortmund. Vamos ver se o Renato vai confirmar essa escalação, se não vai, se a gente vai ter alguma novidade para além disso, mas vamos ficar de olho aí até amanhã se a gente vai conseguir confirmar alguma coisa. Por falar no Renato, ele falou sobre o Cano, sobre essa questão de favoritismo, sobre essa questão de coragem para jogar. Vamos ver o que disse o Renato Gaúcho na entrevista coletiva de hoje, que a gente não teve a oportunidade de repercutir aqui. Bom, a gente teve esses dias aí para que a gente pudesse se preparar para esse Mundial. Apesar que a gente vem de bons jogos nos campeonatos no Brasil. Procuramos treinar um pouco de tudo, a parte física, a parte técnica, mas principalmente a parte tática. Estudamos bastante o nosso adversário, conhecemos bem, a gente sabe daquilo que nós vamos enfrentar. E quanto ao Cano, é um jogador que está voltando de lesão, está 100% curado, mas nessas horas o que mais falta para o jogador, no caso ele, no momento, é o ritmo de jogo. E o ritmo de jogo é muito importante para o jogador, né? Principalmente se tratando desses jogos tão difíceis que nós vamos ter pela frente. Então, a princípio, para essa partida, ele vai esperar um pouco, porque a gente sabe que o horário também dificulta bastante, meio-dia, independente se vai estar calor, se vai estar frio. Um jogador sem ritmo de jogo, pega um adversário tão poderoso assim, a gente vai procurar fazer com que ele espere um pouco, e aí sim, durante a partida, quase certo que ele vai entrar. Sim, você colocou bem, a diferença é muito grande na parte financeira. Realmente os clubes aqui fora têm muito mais condições, mas a gente sabe que hoje em dia não existe jogo fácil, todos os jogos são muito difíceis, o que eu falei para o teu colega, o respeito vai haver, sem dúvida alguma, mas dentro do campo são 11 contra 11. Eu preparei minha equipe, volto a repetir, com muita coragem para jogar, da mesma forma que a gente tem jogado no Brasil, a gente vai jogar nessa competição. Então, muita gente no papel sempre acha que os clubes europeus são os favoritos, pela condição financeira, por terem os melhores jogadores. Agora, nem sempre o favorito ganha. Então, eu não vejo favoritismo, por exemplo, no momento que o treinador deles fala que o Borussia e o Fluminense são os favoritos. Eu acho que dos 4 clubes, qualquer dos 2 pode passar. Então, não tem esse favoritismo. Esse favoritismo a gente vai ver dentro do campo. E a gente sabe que dentro do campo todo mundo quer passar para a próxima fase. Então, a gente trabalhou para isso. Essa confiança toda eu passo para o meu grupo.
A gente sabe da dificuldade que nós vamos encontrar já na estreia. Agora vamos de degrau a degrau. O primeiro passo agora é tentar conseguir a classificação para a próxima fase. E outra coisa também, os caras são altos. Bola aérea vai ser um perigo, tem que tomar muito cuidado. Esse Sully é muito alto. Cara muito físico, a zaga deles é toda muito física. Então, assim, se o Everaldo estivesse fazendo o que ele realmente deveria fazer, que é brigar para essa bola no alto, que é fazer pivô, seria importante ter um cara físico como ele. Questão que na prática não está acontecendo, né? Mas o time todo, no geral, é um time alto. É um padrão, futebol alemão, europeu, é assim. Os caras são altos, vai ter que ter muita atenção. Um time veloz, forte e alto. Tá? Vamos lá. Vamos... E claro, eu falei do Guizarri, mas são 34 gols na temporada. É um cara que tem que ter muita atenção. Mas jogadores que podem desequilibrar. O Gross, o Nimecha, tem que marcar esses dois jogadores. Eles fazem o time jogar. Ou o outro volante que entrar ali. Porque eles fazem essa bola chegar rapidamente lá na frente. Se conseguir povoar, anular esses caras, vai dificultar o jogo deles, é fato. Agora, se deixar eles jogarem, vai chegar a bola na DM, vai chegar a bola no Guizarri, no Brandt, e aí o jogo deles flui. Vamos à arbitragem, então, que será do Uzbequistão. Ilziz Tantashev vai apitar o jogo, auxiliado pelo Andrei Tapenko e pelo Timur Gnulin. Timur Gnulin. Um trio do Uzbequistão. Você conhece? Tampouco eu, não faço a mínima ideia, seja o que Deus quiser dessa arbitragem aí. Sinceramente, é um árbitro que eu não me lembro de ter visto apitar, não tenho um histórico dele, mas tomara que ele consiga fazer uma boa arbitragem. Então é isso, galera, vamos que vamos, confiança, vamos com fé, com esperança, vamos acreditar que dá realmente para conseguir um resultado histórico. Se não der para vencer, conquistar um ponto que também seria importantíssimo, mas eu acho que a gente tem que acreditar sim na vitória, a gente tem que sonhar com a vitória, batalhar por ela, e aí depois que acontecer dentro de campo, a gente não tem como controlar. A gente não vai ter transmissão do jogo, como vocês já estão acostumados no Jornada Capital 1902, porque é um produto FIFA, é uma competição FIFA, a gente não pode, só pode transmitir quem tem os direitos, mesmo sem imagem, só quem tem os direitos, então a gente não vai fazer uma transmissão, mas teremos um pré-jogo de 4 horas. 4 horas, eu, Gabriel, Amaral e Phil, direto aqui dos Estados Unidos, cobertura completa em todo o entorno aqui do MetLife Stadium, no Rio de Janeiro, vai ter repórter em Laranjeiras, vai ter repórter em Copacabana, temos um estúdio preparado especialmente para vocês, vai ser realmente, ainda assim, uma transmissão histórica de pré-jogo, acabou o jogo, pós-jogo, imediatamente começando aí, como vocês já estão acostumados, nada muda, só mesmo a transmissão da partida é que a gente não vai poder fazer, mas a gente aguarda vocês para esse super pré-jogo direto aqui do MetLife Stadium e também para o nosso pós-jogo. Fechou, pessoal? Tamo junto, um abraço, vamos que vamos, confiança para cima, se Deus quiser, esses 3 pontos vão acontecer e a gente vai vivenciar algo histórico aqui amanhã. Se não der, bola para frente que tem mais 2 jogos depois.